O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes de vir o Filho do Homem. O discípulo não é superior ao mestre, nem o servo é superior ao seu senhor. Ao discípulo basta ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje na festa, um dia depois da festa de São José Operário, hoje celebramos Santo Atanásio, um dos padres da Igreja. Nós sabemos que depois dos apóstolos, o último apóstolo a partir foi São João Evangelista, conheceu Cristo com tenra idade, 15 a 6 anos, e veio a falecer. Foi o apóstolo que morreu mais idoso, com 93, 94 anos, portanto já morreu, já partiu no ano 102, 103. Na altura não havia as referências como nós hoje temos. Depois surgiu o tempo dos padres da Igreja, tempos de perseguições, tempo de muita luta, muita dificuldade. E Santo Atanásio é um desses padres da Igreja. Nasceu em Alexandria, que é uma cidade também de Santo Agostinho. Foi bispo de Alexandria, nasceu no ano 295, acompanhou o bispo Alexandre no concílio de Niceia e foi o seu sucessor no episcopado. Foi ilustríssimo pela santidade, respeitado em toda a Igreja e doutrina. Defendeu com sacrifício a fé cristã, desde o tempo de Constantino até ao imperador Valente. Lutou incansavelmente contra a heresia dos arianos, defendendo a fé na divindade de Cristo, por eles negada e proclamada no concílio de Niceia 325. Por isso teve de suportar muitos sofrimentos e foi exilado várias vezes. É aquilo que diz o Evangelho: o discípulo não é maior que o seu mestre. E portanto Santo Atanásio teve que fugir por causa da verdade, teve que deixar a sua terra. Os nossos irmãos evangélicos dizem que a Igreja surgiu no ano 325, foi o Constantino, o imperador, que criou a Igreja. Isto é uma ofensa muito grande à Igreja, sobretudo aos mártires, a todos os padres da Igreja grandes que viveram, que lutaram pela fé. É uma das mentiras muito grandes. Claro que na Igreja, naquela altura, e foi por isso que se fez o concílio, e Constantino foi importante, porque foi do gasto, ele é que gastou para reunir os bispos de todo o mundo, porque um concílio é onde se reúne os bispos de todo o mundo. Na altura era mais, o cristianismo estava em menos terras do que hoje, mas havia esta heresia do arianismo, que continua até hoje. Reparai, 1000 anos depois, os evangélicos foram buscar a heresia do arianismo. E o arianismo, que foi um padre ário da diocese de Alexandria, da diocese onde Santo Atanásio era o bispo, que começou com o arianismo, que dizia que Jesus não era da mesma essência do Pai, não era consubstancial ao Pai, era um ser criado por Deus, portanto inferior a Deus. E isto é por isso que os evangélicos, muitos deles, não têm a Eucaristia, porque é um ser, Cristo é uma pessoa importante, mas não é igual a Deus. Portanto, e Santo Atanásio lutou com sacrifício contra esta teoria, que vai ser buscada 1000 anos depois, em 1500, com Lutero, e depois com Henrique VIII, com o anglicanismo,
com Calvino, em Genebra, na Suíça, que é o mais rigoroso. E, portanto, esta é uma heresia que, desde Santo Atanásio, que foi o grande lutador contra esta teoria, Cristo é filho do Pai, Cristo é filho de Deus, Cristo é consubstancial ao Pai. E, portanto, o arianismo quis destruir a própria Igreja por dentro e que chegou até aos nossos dias. E, portanto, nós, para entendermos a Igreja, temos que compreender Santo Atanásio, compreender a sua força, compreender a sua luta. Estas teorias, todas que andam por aí, são teorias que foram buscar isto. Depois houve outras heresias que foram criadas e que se vivem até os dias de hoje. Os arianos afirmavam que Jesus era filho de Deus, mas era um ser criado por ele, mas não da divindade em si. Eles acreditavam que ele era um ser criado pelo Pai, que o Pai é o único Deus verdadeiro e incriado. E isto tem consequências graves. Se nós aceitássemos o arianismo como os evangélicos, não faz sentido celebrar a Eucaristia. Não faz sentido olhar para Cristo consubstancial com o Pai. Portanto, o arianismo é algo de terrível, que foi combatido no ano 325 pelo Concílio de Niceia e foi aprovado no Concílio de Niceia. Foi no Concílio de Niceia que surgiu o primeiro credo, que nós hoje professamos, que é o resumo da nossa própria fé. E devemos continuar e rezar a Santo Atanásio, que interceda por nós e nos torne fiéis às verdades de Jesus Cristo, sem medo, perante estas teorias todas que nós vemos, e até que chegaram até aos nossos dias, e que, graças a Deus, sentimos que por todo lado, sobretudo os jovens, muitos jovens, não é todos, sobretudo muitos jovens, estão a descobrir a verdade e os erros que foram sendo proclamados. Temos notícias, sobretudo em Inglaterra, que é anglicana, oficialmente anglicana. Por exemplo, nesta Páscoa, muitos jovens se batizaram na Igreja Católica, estão a voltar para a Igreja Católica, estão a ir aos padres da Igreja, estão a ir a Santo Atanásio, ao Concílio de Niceia, e não aceitar simplesmente as mentiras, como nos têm dito ao longo de muitos séculos. Cristo é Filho de Deus, Cristo é igual ao Pai, Cristo é Deus como o Pai. E esta verdade, desde o Concílio de Niceia 325, nós, os cristãos, anunciam no mundo. Não nos deixemos enganar. Graças a Deus, louvemos, porque os jovens mais bem formados estão a descobrir sobretudo, os padres da Igreja, a ir à essência das verdades. Onde é que vem tudo isto que nós hoje vivemos no nosso mundo? Qual é este... Agora... este uquismo que nos governa, que nos orienta no mundo, tem base lá atrás no arianismo, em todos os erros históricos, porque a pessoa humana, como os oques, como aqueles que defendem o uquismo, e temos aí muitos primeiros ministros e muita gente dos governos que é uquista, a pessoa humana, o próprio Deus, não tem nada a ver com aquilo que a doutrina da Igreja defende. Um católico não pode defender a teoria uquista. Nós não podemos estar em paz com o uquismo. E são muitos. Reparai, os grandes representantes, o Presidente da França, o Primeiro-Ministro do Canadá, o Primeiro-Ministro da Inglaterra, os nossos primeiros ministros em Portugal, o de Espanha, tudo assenta num uquismo que nós, como cristãos, não podemos aceitar.
E infelizmente muitos cristãos, muitos católicos, nem sequer sabem o que é o quismo. Eu falo muitas vezes, não para vós acreditarmos naquilo que eu digo, não tem interesse aquilo que eu digo, investigai, estudai, procurai a verdade, procurai saber o que é e onde é que se assenta, de onde é que vem e para onde vai. Nós não podemos aceitar o sentido de pessoa humana que o quismo defende. Não podemos aceitar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.